E lá vem o Vasco da Gama. Vasco da Gama, então, primeiro clube sorteado. Revelar o adversário do Vasco, que é o Atlético Paranaense. Confronto número 2 terá, então, o Atlético Mineiro. São Paulo. Então, um confronto de número 2, formado com Atlético Mineiro e São Paulo. E veio o Flamengo. Flamengo, então, primeiro time sorteado. E veio o Bahia. Confronto de número 3, então, formado com Flamengo e Bahia. Corinthians. Então, confronto de número 4, formado por Corinthians e Juventude. Os 4 confrontos da Copa Betano do Brasil, das quartas de final da Copa Betano do Brasil 2024, definidos com Vasco da Gama contra Atlético Paranaense, Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo, o Flamengo pega o Bahia e temos ainda Corinthians e Juventude. Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, demorei, mas cheguei, tô aqui para falar sobre o Vasco e a Copa do Brasil. Você viu aí os sorteios, desde ontem eu tô com isso na cabeça, falando no grupo, falando pra galera que ia ser Vasco e Atlético Paranaense. Eu imaginei, ou é Vasco e Atlético Paranaense, ou é Vasco e Corinthians. Não sei porque eu tava com essa ideia de que ia ser Vasco e Atlético Paranaense e deu Vasco e Atlético Paranaense. Bom, vamos falar sobre o sorteio, vamos trazer mais notícias, vou falar sobre o mando de campo. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, 1xBet, a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Ontem a dica que a gente deu aqui bateu, só teve uma devolução, mas a gente conseguiu pegar o green parcial. Hoje eu vou fazer esse bilhete aqui, ó, Fluminense contra o Grêmio, um gol do Fluminense, Atlético Mineiro e São Lourenço, um gol do Atlético Mineiro, um áudio 161. É só isso que eu vou buscar. Vamos buscar esse green aí também, tá? Pra gente pegar essa sequência. O link fica no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, você viu aí, saiu o sorteio, o Vasco pega o Atlético Paranaense, né, o Atlético Paranaense em viés de baixa, inclusive quando estava rolando o sorteio no Sport TV, tava lá o Rizek, a galera falando que o Vasco é favorito. Então tenho até medo quando a Globo começa a falar que o Vasco é favorito de alguma coisa. Mas nessa atual conjuntura ou circunstância, pegar o Atlético Paranaense, pegar o Juventude, vem fazendo um excelente trabalho, né? Quem acha que o Juventude é mosca morta, o Corinthians é que abra do olho, porque não passa não. Mas pegar o Atlético Paranaense, pegar o Juventude, pegar quem era o outro que eu falei, enfim, evitando 3 confrontos agora de cara, que seria o Atlético Mineiro, São Paulo e o Urubu, a gente teria a possibilidade de passar para a semifinal, porque o Bahia era o Bahia, Juventude, Atlético Paranaense e Vasco, aí eu acho que vai mais aí, vai ser mais nivelado. Essa é a minha opinião, mesmo com o Vasco com problemas, sem zagueiro, e se o Pedrinho não trouxer zagueiro, esquece, não passa não. Aí eu já falei, nem do Atlético Paranaense, vai brigar para não cair, então precisa de um zagueiro aí, viu, Pedrinho? Precisa de contratar um zagueiro. Tá, então Vasco e Atlético Paranaense, o Flamengo pega o Bahia, o Atlético Mineiro pega o São Paulo e o Corinthians pega o Juventude. Como é que ficou a ordem dos mandantes? O primeiro jogo, quem vai fazer em casa é o Vasco. O Vasco joga em São Januário, normalmente os times gostam de decidir em casa, né? Mas assim, se você vai, por exemplo, para lá para a arena, lá, pegar o Atlético Paranaense e toma uma porrada, toma 2, 3, você já vai para casa praticamente eliminado. Agora, o contrário também nos favorece. Se o Vasco conseguir aí meter os 2 gols no Atlético Paranaense jogando em São Januário, a gente vai lá para jogar com o resultado. Jogar com o resultado é complicado, né? Mas a gente vai jogar por um gol. Você vai lá e mete um gol, tá praticamente classificado. Então, jogar em casa, se você fizer o resultado, também é interessante, tá? Então tá aí o Vasco contra o Atlético Paranaense.
O São Paulo é mandante contra o Atlético Mineiro, o Bahia é mandante contra o Urubu e o Juventude é o primeiro mandante contra o Corinthians. No nosso chaveamento, se a gente passar, a gente pega o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, pedreira. E aí, no outro chaveamento, o vencedor do Bahia e Flamengo pega o vencedor do Juventude e Corinthians. Ou seja, a gente pode ter na final, se o Vasco conseguir passar do Atlético Paranaense e passar da semifinal, a gente pode ter uma final de Copa do Brasil, Vasco e Flamengo, ou pode ter uma final da Copa do Brasil, Vasco e Bahia, ou pode ter uma final da Copa do Brasil, Vasco e Juventude, ou Vasco e Corinthians. São essas as possibilidades. O que você achou do sorteio? O que você, essa porra dessa luz oscilando aqui me mata de raiva. Ô caralho, viu? O que você achou desse sorteio? O que você achou aí desse chaveamento e do Vasco fazer a primeira partida em São Januário? Deixa o seu comentário aqui. Para finalizar, vou falar de duas situações. A primeira é envolvendo o Galdames, jornalistas que cravaram o acerto do Galdames com o São Lourenço, pois saiu uma notícia hoje de que o negócio desandou, tá? Por dois motivos. Primeiro, o que eu falei aqui, jogador ruim e com salário alto. Então o salário do Galdames é assustador. R$500 mil para esse jogador, meia boca, é assustador. Então o time, para encarar isso, mesmo que você bota, eu falei, mesmo que você bota um time argentino para pagar a metade do salário, 250 pau é dinheiro, filho. Então, um dos entraves é o salário e o outro entrave é a janela argentina que fecha no dia 22/8. Então, muito próximo, a burocracia para transferir, documentação para sair lá na Federação Argentina, isso é um entrave. Parece que o São Lourenço desistiu para tentar contratar lá o Léo Gil. Lembra que ele jogou no Vasco? Acho que ele está no Colo-Colo. Então eles vão atrás do Léo Gil. Tá aí a probabilidade, a possibilidade do Galdames não pegar essa barca. Já estava praticamente dentro da barca, meteram o pé e derrubaram ele de novo para voltar para São Januário. E uma outra informação que melou é a contratação do zagueiro Maurício Lemos. Muitos jornalistas deram aí também que estava encaminhado, o negócio estava, o jogador queria ir para o Rio, a família que estava reticente, mas o Atlético já tinha liberado, e realmente o Atlético já tinha liberado, porque ele custa ao Atlético Mineiro um salário de 400 pau por mês, quase R$500 mil também, e não está sendo utilizado. E aí, parece que ele e o Allan Kardec é um custo de quase R$1 milhão por mês para o Atlético, que não utilizam os jogadores. E aí, a proposta feita pelo Vasco não agradou o jogador, isso é uma informação até do Jorge Nicola, e o jogador não fechou com o Vasco. Então o Vasco não fechou com o zagueiro que não iria jogar a Copa do Brasil. Falei, você vai pegar um jogador que é reserva do Galo para vir para o Vasco, com essa choradeira toda, e não vai poder jogar a Copa do Brasil, eu não contrataria. Agora, quem que o Pedrinho vai trazer? Se vira. Precisamos de zagueiro para ontem. Não dá mais para ficar dependendo de Léo Pelé. Toda vez que alguém se machucar ou tomar um cartão, entrar o Léo Pelé. Léo Pelé não pode mais vestir a camisa do Vasco. Essa é a minha humilde opinião. Quero a sua opinião. Curte, se inscreve. Grande abraço, uma tarde abençoada. Fique com Deus e saudações vascaínas.